Deus, pregue com a tua filha, Senhor. Usa poderosamente, Senhor. Fale conosco, Pai amado, Pai querido, tudo aquilo que necessitamos, Senhor. Pai amado, Pai querido, enquanto a sua filha está aqui, Senhor, vai de encontro à tua casa, à tua família. Senhor, vai realizando os desejos do seu coração. Tudo aquilo que ela e sua família necessitam, Senhor. É o que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Você recebe o Senhor com as palmas. Glórias a Deus, aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Glórias a Deus. Vamos abrir vossas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2. Livro de 1 Timóteo, amém? Seu capítulo de número 2. Todos encontraram, amém? Vamos estar lendo. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Essa pregação, irmãos, é algo que o Senhor falou muito forte no meu coração, que nós vamos falar nessa noite sobre o poder da intercessão, da oração da igreja interceder. Amém? Nós estamos nesses últimos dias, nesses últimos tempos, sempre intercedendo pelos nossos irmãos, né? E nesses dias em especial pela vida da pastora Cida Zanichele, porque nós sabemos que ela não está passando por um momento fácil, né? Mas nós cremos que o Senhor está tomando conta dela, está tomando conta de tudo. Glórias a Deus. Aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo, ele escreve a Timóteo, aleluias, no seu capítulo de número 2, falando que nós devemos, aleluias, glórias a Deus, sermos intercessores, orarmos, aleluias, oferecermos culto de ação de graça, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que a vontade do Senhor é que todos os homens se salvem, e por isso ele enviou Jesus Cristo, aleluias, para morrer ali naquela cruz pelas nossas vidas, amém? Glórias a Deus. Então eu já quero começar, aleluias, mostrando para os irmãos o poder da intercessão de acordo com a palavra do Senhor, que lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 26, vai começar nos mostrando que o Espírito Santo, ele intercede por nós, mesmo quando nós estamos ali chorando diante de Deus com gemidos inexprimíveis, aleluias, ele intercede por nós diante das nossas fraquezas, ele leva a nossa oração até o Pai. Então o Senhor, ele já começa nos dando exemplo, aleluias, glórias a Deus, mostrando que o Espírito Santo dele está ali ao nosso lado quando nós estamos orando e intercedendo por nós. E através da vida do apóstolo Paulo, ele nos mostra que nós também devemos interceder pelos nossos irmãos, assim como o Espírito Santo, ele está ali em todo momento intercedendo por nós. Glórias a Deus. Interceder é o ato de pedir, de solicitar, aleluia, algo para outra pessoa. Ou seja, naquele momento em que nós estamos intercedendo, nós temos nossas necessidades, nós precisamos de cura, nós precisamos de milagre. Só que naquele momento em que nós nos colocamos a interceder, nós estamos deixando aquilo que a gente precisa de lado para orar pelo que o nosso irmão está necessitando. E quando nós começamos a interceder, aleluia,
Glórias a Deus, nós temos que ter compaixão em nossos corações. Nós temos que interceder, aleluia, pelos nossos irmãos, pela igreja, como se estivéssemos intercedendo por nós, como se estivéssemos orando por aquilo que nós precisamos. Nós temos que ter, aleluia, a compaixão que o Senhor Jesus ele nos ensina a ter de acordo com a palavra dele. Quando nós pararmos ali um minutinho para fazer uma oração de intercessão por algo, por alguém, por uma situação. Aleluias, glórias a Deus. Então, ao orarmos, nós precisamos ter compaixão e empatia pela situação do nosso irmão. Devemos orar como se nós estivéssemos ali no lugar dele, precisando daquela cura, precisando daquele milagre, precisando daquela bênção. Aleluias, glórias a Deus. Então, o primeiro passo, quando nós estivermos ali intercedendo, nós devemos apresentar as necessidades dos nossos irmãos. Sempre, aleluias, glórias a Deus. Nossos irmãos, eles conversam com a gente, que nem a pastora Cida, nós sabemos da situação dela, então nós devemos apresentar aquela situação em específico, ao qual o nosso irmão está pedindo oração. Aleluias. Ao orarmos, nós devemos orar com fervor. Aleluias. Nós devemos orar com dedicação. Nós devemos realmente clamar, nos ajoelhar, nos entregar a Deus, nos prostrarmos. Ali naquele momento de oração, aleluias, nós devemos orar com fervor, crendo que o Senhor, Ele vai responder a nossa oração. Nós devemos confiar, aleluias, glórias a Deus, que o Senhor, Ele vai agir. Só que nós devemos nos lembrar também que o Senhor ele vai agir de acordo com a vontade dele. Ali nós estamos apresentando a necessidade, ali, glórias a Deus, pedindo ao Senhor. Só que nós devemos nos lembrar que Ele vai agir segundo a vontade dEle. Mas nós não podemos desistir de orar, não podemos desistir de clamar, porque nós, unindo a nossa fé, o Senhor Ele entra com o milagre, o Senhor Ele entra com o impossível, e o Senhor Ele faz melhor ainda do que nós pedimos ou imaginamos, porque a palavra do Senhor fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Muitas vezes nós apresentamos a Deus a causa, a necessidade, aleluias, glórias a Deus. E o Senhor, muitas vezes Ele age de uma forma diferente, mas aí nós devemos agradecer, porque o Senhor Ele ouviu a nossa oração. Ele não nos respondeu conforme a nossa vontade, mas agiu segundo a vontade dEle, segundo Ele achou que era, aleluias, melhor, que era agradável fazer daquela maneira. Então nós devemos entender que ao apresentar as nossas intercessões, ao orar pela vida de alguém, nós precisamos orar com fervor e entender que a vontade do Senhor é que vai prevalecer, que a vontade do Senhor é que vai ser feita. Amém? Aleluias. Nós precisamos, glórias a Deus, aqui eu vou mostrar na palavra do Senhor alguns momentos, algumas situações que tiveram pessoas ali que intercederam e o Senhor Ele colocou a mão dele e entrou na causa. Quero começar lá em 2 Reis, capítulo de número 6. Eliseu, em algumas pregações passadas já preguei sobre Eliseu, e ele orou para que o Senhor ele abrisse a visão espiritual do moço. Então nós podemos orar sim para o Senhor ele agir no sobrenatural. Nós devemos orar para o Senhor ele entrar, ele trabalhar no espiritual, porque muitas vezes tem batalhas em que nós estamos lutando, que os nossos irmãos estão lutando, aleluia, glórias a Deus, que elas são espirituais, e aí nós devemos orar com fervor, com fé, crendo que o Senhor vai agir. Orar pedindo para o Senhor dar sabedoria, orar pedindo para o Senhor dar discernimento e abrir os olhos espirituais, orar pedindo para o Senhor nos dar estratégia diante da situação difícil. Glórias a Deus, aleluias. Quando nós oramos, nós estamos demonstrando amor, nós estamos demonstrando afeto, nós estamos demonstrando carinho para com a vida daquela pessoa quando nós oramos por ela. Glórias a Deus, aleluias. Então, aleluias, o nosso primeiro intercessor é o Espírito Santo. Aqui em Gênesis, glórias a Deus, aleluias, capítulo de número 17, vai nos mostrar sobre Abraão. A palavra do Senhor vai no capítulo 18, desculpa. A palavra do Senhor vai nos dizer que havia ali
duas cidades que se chamavam Sodoma e Gomorra. E ali aquela cidade estava em pecado. E ali o sobrinho de Abraão, Ló, estava ali naquela cidade. E o Senhor, aleluia, Abraão soube que o Senhor iria destruir aquela cidade com fogo e enxofre. E ali Abraão, ele se colocou na posição de intercessor. Glórias a Deus, aleluia. Abraão, ele começou a interceder, dizendo ao Senhor que se por acaso houvesse justos naquela cidade, o Senhor não intercederia, o Senhor não interviria. Aleluia, glórias a Deus. E por fim a palavra do Senhor vai nos mostrar que Abraão ali intercedendo, porque sabia que Ló era um homem justo, que Ló ele temia ao Senhor, sabendo que o seu sobrinho estava ali, aleluia, o Senhor ouviu a intercessão de Abraão. O Senhor entrou com a misericórdia dele e enviou 2 anjos até a casa de Ló, para que ele e a sua família pudessem ser salvos. Então nós já podemos começar a ver que, aleluias, quando um homem ele se prostra diante do Senhor com a intenção verdadeira de interceder, assim como Abraão teve, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que ele começa ali um diálogo com o Senhor, falando: e se houvesse 50, e se houvesse 20, e se houvesse 1? Ele estava ali com o coração dele quebrantado diante daquela situação, imaginando como se fosse, aleluias, ele mesmo naquela situação. E é assim que nós devemos nos colocar ao interceder, aleluias. E ali o Senhor, ele entrou com a misericórdia dele sobre a vida de Ló e enviou os 2 anjos para anunciar a Ló e sua família para saírem daquele lugar, porque aquela terra, aleluia, seria destruída. Então nós podemos ver, aleluia, quão grande efeito tem o poder de uma intercessão, quão grande efeito tem o poder de uma oração pela vida de alguém, quando nós oramos com sinceridade, quando nós oramos com compaixão, quando nós oramos com o coração quebrantado, quando nós realmente nos colocamos: Senhor, mas essa situação está assim, apresentando a causa verdadeiramente diante do Senhor. O Senhor, ele se levanta e age em favor dos nossos. O Senhor, ele age em favor daqueles ao qual nós estamos orando. Aleluias, glórias a Deus. A palavra do Senhor vai nos mostrar também lá em Efésios, a partir do seu capítulo 1, que Paulo ele intercedia pelas igrejas ao qual ele fundava. Aleluia. Isso nos mostra o quão importante é, irmãos, nós intercedemos pela igreja do Senhor. Intercedermos para que, aleluia, vidas venham se chegar e venham, aleluia, ser salvas. Interceder principalmente para que a obra do Senhor cresça, porque quando a obra do Senhor cresce, o milagre ele acontece, vidas se rendem perante o Senhor, aleluia, glórias a Deus. E o Senhor, ele entra, ele peleja, o nome dele é glorificado. Glórias a Deus. Então a palavra do Senhor, como nos mostrou aqui em Gênesis, Abraão, ele orou por salvação. E assim muitas vezes nós intercedemos, nós temos algum ente querido, um filho, um pai, um primo, um irmão, e nós estamos ali intercedendo, aleluia, glórias a Deus, para o Senhor livrar, para o Senhor guardar, para o Senhor entrar com um plano de salvação. Assim foi na minha vida, eu intercedi muitos anos, aleluia, pela minha mãe, pelo meu irmão, e o Senhor, ele entrou com um plano de salvação da vida deles, e hoje eles servem a Deus. E assim é na minha e na sua vida. Nós não podemos desistir de orar pelos nossos, aleluia, nós não podemos desistir, mesmo que pareça tudo difícil, mesmo que pareça complicado, mesmo que muitas vezes a gente ora e a gente fala: meu Deus, parece que quanto mais ora, mais afronta vem, mais o inimigo se levanta. Mas é assim mesmo, irmãos, porque o inimigo ele não quer ver as almas se salvarem. O inimigo ele não quer ver a nossa família servindo ao Senhor com a gente. O inimigo ele não quer ver a nossa família lá no céu de glória juntamente com a gente, adorando e exaltando o nome do Senhor. Por isso que vem as afrontas. Quando a gente intercede não é fácil, porque muitas vezes o inimigo ele lança setas, ele lança os dardos dele. Se a gente não estiver revestido, a gente se entristece, a gente chora, a gente se chateia, aleluia. Mas o Espírito Santo também está intercedendo por nós nesses momentos de fraqueza, para, aleluias, glórias a Deus, o nome do Senhor ser glorificado. Glórias a Deus. Então nós devemos orar por salvação, assim como Abraão orou. Nós devemos orar, aleluias, para que a igreja do Senhor cresça, assim como Paulo, ele orou, aleluias, glórias a Deus. Aleluia.
Aleluias. A palavra do Senhor vai nos mostrar aqui no livro de Ezequiel, Glória a Deus. no seu capítulo de número 22, versículo de número 30. Vai nos dizer assim: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. Aleluias. Nós devemos ser muito gratos, porque o Senhor, Ele enviou o Filho dele. Aleluias. O Senhor, Ele enviando Jesus Cristo, foi um ato de intercessão pelas nossas vidas, para que as nossas almas não ficassem perdidas, para que a gente não estivesse no inferno, porque foi pelo sacrifício dele, aleluias, que nós podemos alcançar a graça e a misericórdia do Senhor, para obtermos a salvação. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus, santo é o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Quando, aleluias, irmãos, nós intercedemos, aleluias, os céus, Ele se move, o Senhor, Ele age em nosso favor. E muitas vezes a intercessão, ela é um ministério. Aleluias. A intercessão é algo precioso que o Senhor deixou para a igreja. Glórias a Deus. Porque se não fosse a igreja do Senhor na terra, orando, aleluias, clamando, buscando, o que seria de nós? O que seria, aleluias, dos nossos familiares? O que seria daqueles que estão à nossa volta? Glórias a Deus, aleluias. Então, esse momento em que nós estamos intercedendo pela vida da pastora Cida, eu me vejo quando eu estava nessa situação, muito enferma, que eu não podia congregar, e a oração, a intercessão da igreja foi muito importante. Foi muito importante, porque é muito difícil a gente ficar em casa, porque nós temos uma comunhão, nós temos um afeto um com o outro, mas era a oração da igreja que ia me fortalecendo, me ajudando. Eu ia vendo os vídeos, aleluias, glórias a Deus, das pregações, dos louvores, e o Senhor ia trabalhando, e eu creio que não está sendo diferente na vida da pastora Cida. Pedro, quando esteve preso, a igreja estava orando por ele. A igreja não estava parada. Então nós não podemos nos conformar em ver o nosso irmão passando por uma situação, passando por uma enfermidade, passando por uma necessidade e ficarmos parados. O Senhor, Ele quer que nós sejamos verdadeiros intercessores. Aleluia, porque para isso Ele nos chamou, para interceder, aleluia, uns pelos outros, porque assim nós vamos nos fortalecendo, porque assim como a igreja orou pela minha vida, eu estou aqui nessa noite, aleluia, a igreja está orando pela vida da pastora Cida, e eu creio que em breve ela estará aqui juntamente conosco, contando testemunho. Eu creio que o Senhor já está abrindo as portas, se for necessário realizar cirurgia, se não for necessário, eu creio que o Senhor, Ele já está entrando com a providência dele, assim como o Senhor, Ele curou a vida da missionária Cida, porque um dia alguém intercedeu por ela. Eu creio em nome de Jesus, assim como o Senhor, Ele salvou a vida da pastora Roberta e do evangelista José, porque alguém um dia intercedeu por eles em favor de salvação. Assim como o Senhor tirou a missionária Maria das Dores do leito de enfermidade, a jovem Sandra, a irmã G, a irmã Gabriela, o irmão, aleluia, o pastor Antônio, assim como o Senhor, assim como quando o pastor Jotiel um dia também teve em um leito de enfermidade, o Senhor esteve com ele, e o Senhor foi fortalecendo, porque tinha uma igreja que orava. O Senhor foi fortalecendo, porque tinha uma igreja que intercedia. Então nós não podemos, aleluia, nos conformar com a situação. Nós devemos interceder, nós devemos nos posicionar, nós devemos nos colocar de pé, aleluia, como verdadeiros servos que têm compaixão um com o outro, aleluia, que têm intimidade com o Senhor e que entrega as necessidades nas mãos de Deus, para que Ele possa agir em favor das causas dos nossos irmãos, porque quando nós oramos por eles, aleluia,
como eu já mencionei, nós deixamos os nossos desejos de lado, a nossa vontade de lado. Nós deixamos o nosso eu de lado, porque é isso que o Senhor quer. Porque muitas vezes a gente ora pela gente, a gente pede e está esquecendo de orar pelos nossos irmãos. E algo muito importante que eu aprendi, irmãos, aleluias, muitas vezes chega, aleluias, algo até nós para nós intercedermos e a gente fala amém, estarei orando, e ali acaba deixando cair no esquecimento. Não é isso que o Senhor quer. Por isso é muito importante quando, aleluias, vermos o nosso irmão ali perecendo, sofrendo, aleluias, precisando da cura do impossível, chegou o pedido de oração, nós já nos posicionarmos, ajoelharmos e orar, interceder, assim como quando é na casa do Senhor, quando é na igreja que vem os pedidos de oração, nós não deixamos para orar depois, nós oramos naquele momento, porque é naquele momento que a pessoa está precisando, é naquele momento que a pessoa está necessitando, porque a gente que passa pelo vale, a gente que passa, aleluia, pela situação difícil, a gente sabe que a gente precisa da providência do socorro do Senhor urgentemente, não dá para esperar. Então quando chegar algo para interceder, que nós não venhamos esperar, mesmo se estiver ali no trabalho, vai orando no pensamento, se estiver em casa, já para ali um minutinho, ajoelha e ora, Senhor, visita aquela vida, visita aquela causa, para que não venha cair no esquecimento, porque um dia alguém orou pela gente, um dia alguém intercedeu pela gente, e por isso nós estamos aqui para interceder pelo próximo, amém? Que os irmãos venham ficar com essa palavra, assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor, aleluia.